Olá, boa noite. Bem-vindos. Uma doença ainda não identificada está a causar mortes em Luanda e a zona da Caopa, em Viana, é a mais afetada. As vítimas, segundo os moradores, variam entre crianças e adultos que começam por se queixar de fortes dores na barriga. O bairro da Funda, na zona da Caopiá, no município de Viana, foi assolado nas últimas semanas por um alegado surto de dor de barriga que levou à morte a várias pessoas, entre adultos e crianças. Os familiares das vítimas consideram estranha as circunstâncias dos óbitos que têm sido frequentes em tão pouco tempo. Então as pessoas estão a morrer muito. Os sintomas que estão a se passar aqui, logo a pessoa sentir as dores, dor, vômito, dor de barriga, vômito, é a situação que está a se passar aqui muitíssimo. Então nós não estamos a entender. Doença, 2, 3 dias já morreu. O Nelson estava a conversar normalmente, não tinha cara dele morrer, não tinha problema dele morrer, dizer que não. Depois para mal, o paludismo já lhe chupou sangue, mas esse paludismo só está a vir com dor de barriga. Será que é a água que estamos a beber? Ou é a comida que estamos a comer mal? Os moradores suspeitam que o problema pode estar relacionado com a má qualidade da água e pedem a intervenção urgente das autoridades sanitárias. A água no bairro está difícil, as pessoas estão a correr distâncias, e há muita situação. Os tanques já estão há muito tempo que nunca limpam e é essa situação que se passa. Porque tem que se fazer qualquer coisa, porque não é fácil, não é difícil. Num bairro, toda hora óbitos, eles têm que fazer um diagnóstico, vir no bairro e saber o que se passa. Porque fica complicado. Não estamos a ouvir nada, então tem que ter uma intervenção. Quem tem que ter essa intervenção é o Estado. Nós, o povo, só estamos a ver. Não é normal num bairro deste, em menos de uma semana, morrer 4, 5, 6, não é? Então é mesmo para a quem é de direito, não é, ter essa informação a fim de dizer alguma coisa, vir fazer uma perícia aqui no bairro para sabermos realmente o que é que está acontecendo. Entretanto, a Direção Municipal da Saúde diz que as reais causas das mortes ainda estão por se apurar. Esta é uma sintomatologia cujas causas podem ser diferentes, né? E então precisamos ver qual é a real causa. Qual é a real causa? Nós, na estatística municipal, não nos demonstra, em relação aos anos passados, não nos mostra a existência de doenças provenientes da água ou resultantes da água. Temos um número muito baixo de doenças diarreicas agudas, mas pronto, tudo temos que verificar e para podermos então dizer exatamente do que é que se passa e também podermos estabelecer as medidas exatas para o seu controle ou combate. O diretor municipal da saúde em Viana tranquiliza a população, garantindo o reforço de uma equipa de vigilância epidemiológica ao local das mortes. Programamos a intensificação da vigilância epidemiológica naquela região. Nós temos equipa de médicos comunitários a nível do município de Viana. Vamos destacar uma equipa de médicos comunitários na região para fazerem de novo um rastreio e avaliar as pessoas e podermos ver que tipo de doença está a ocorrer, se for uma doença ou se for outra situação, então comunicar-se devidamente às autoridades. Notícias na quarta-feira, Girassol Jornal, alta de preços de materiais de construção, realidade no mercado e a aflição de quem corre para materializar o sonho da casa própria. Está difícil o acesso à água para consumo em alguns bairros da cidade de Cabinda. Moradores pedem a intervenção das autoridades. Cirurgias da hipófise, campanha decorre em Luanda. Complexo hospitalar Dom Alexandre do Nascimento foi reforçado com meios técnicos. Situação na centralidade do Quilamba, versão oficial sobre o estado de conservação e detalhes sobre o plano traçado para evitar o colapso. Qualidade das obras no país. Laboratório de Engenharia de Angola com capacidade reforçada de avaliação. O chefe de Estado visitou hoje o empreendimento. Dúvidas e certezas, reflexões, perguntas e respostas sobre o desafio da atração de investimento estrangeiro. Profissionais do bem comum, exemplos de empenho, dedicação e pensamento que faz a diferença na vida em sociedade. Atualidade além das nossas fronteiras e novidades que marcam o desporto nacional e internacional. É o melhor da informação. Bem-vindos ao Girassol Jornal.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Em alguns bairros da cidade de Cabinda está difícil o acesso à água para o consumo. Há famílias que são obrigadas a percorrer longas distâncias. E outras que, por falta de alternativas, limitam-se a consumir água imprópria para o consumo. Há mais de 8 meses que a população residente nos bairros Lombo Lombo, Lucola, Amílcar Cabral enfrentam dificuldades de água. De acordo com os moradores, desde a altura que foi colocada a nova rede de Sazazau, ficaram privados do abastecimento. Para adquirir água, alguns moradores são forçados a sair de casa às 5 da manhã e fazer longas caminhadas. O risco é grande. Para outros, qualquer tubagem que vaza água é oportunidade para encher bidões, mesmo tendo a noção do perigo. Sempre estamos a sair daqui, que a água nem seca. Lá nas águas. É distante, que vamos lá. Tem que pagar táxi, muitas coisas por aí. Água estamos mesmo aqui, está mesmo mal mesmo devido à água. Tem que acordar 5 horas, e nesses que tem buracos, cacimba de água, e cumprir bicha para cartar. Você é uma pessoa que não consegue cartar pelo menos 5 baldes, não consegue, porque tem muita gente. Estamos sofrendo muito mesmo. Estamos em catar água na cacimba, tem que pagar, vai assustar, está água bem suja. Tem que dar dinheiro antes de pegar quisente. Estamos sofrendo muito. Antes de conseguir água de beber, vamos pagar com o papai, vai assustar lá no coisa lá. Mas não manda fome. Tem que pagar com o papai o dinheiro. Se não tem dinheiro, não vamos conseguir água. Aqui tem vindo lutas, às vezes você encontra a pessoa, às vezes leva aqui 50, 100 bidões. A discussão é grande aqui, sobretudo mesmo a período matinal. Essas horas que você encontra assim, um bocadinho assim, conforme está se encontra, é mais estável. Mas de manhã, período matinal mesmo é uma confusão. Saímos do Tiso a pé até aqui, catando água e também com confusão, e a água não está tratada. Vejo que as tubagens aqui estão enferrujadas, carinhas de bidões aqui, não vale a pena, muita gente. É um problema grave. De 1º de maio até aqui as pessoas vêm aqui catar água, mas só apenas 2 torneiras, isso não é suficiente. A falta de abastecimento de água tratada no seio da população que vive em diversos bairros da cidade de Cabinda continua a ser preocupante. Esta torneira que estamos aqui a observar a nossa atrás tem sido alternativa para algumas famílias e para chegarem aqui percorrem longas distâncias que às vezes resulta em 1 quilómetro ou 1,5 quilómetros. E essa é uma situação que até hoje preocupa a população, que pede a intervenção das autoridades competentes porque correm muito risco até chegar aqui. Que o governo olha para essa situação da população dos moradores e colocou essas torneiras em casas, mas essas águas não jorram. E muitas das torneiras têm dificuldade, mas não conseguem superar as dificuldades. E até quando vamos viver assim? Só percorrer aqui nas águas também não é muito bom. Você já tem uma torneira em casa, mas não se supera a avaria e não se sabe até quando. E é complicado. Hoje estamos a buscar água aqui, mas amanhã depois poderá trazer consequências. A população espera da parte da empresa das águas uma solução, porque as dificuldades aumentam a cada dia que passa. E falamos de saúde a seguir. Decorre a campanha de cirurgias da hipófise no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, aqui em Luanda. Que hoje mesmo foi reforçado com meios que vão permitir o atendimento de mais pessoas. Os pacientes chegam de vários pontos de Angola. Comovido pela campanha de cirurgias que acontece no Complexo Hospitalar Dom Alexandre do Nascimento, destinada a oferecer tratamento a pacientes com tumores da hipófise, o empresário luso-angolano Augusto Rocha
doou instrumentos cirúrgicos de alta complexidade à referida unidade hospitalar. Os instrumentos doados vão beneficiar pacientes que antes dependiam da Junta Nacional de Saúde. Por um lado, hoje tivemos a entrega de um donativo muito especial de instrumentos para a neurocirurgia, para a cirurgia da hipófise, pelo nosso empresário luso-angolano, como muito bem disse no início, que, sensibilizado com a necessidade que tínhamos deste material, não poupou esforços em doar kits para que esta cirurgia fosse um facto e com a segurança necessária. O benevolente mostra-se satisfeito com a doação que fez e promete não parar por aqui. Por estar a colaborar, também sou angolano, são meus conterrâneos, espero poder colaborar no futuro. Isto é uma primeira fase, tenho muita honra e poder vir ajudar mais naquilo que for necessário para o hospital, neste caso, com muita vontade mesmo. Um dos elementos fundamentais para o sucesso da campanha de cirurgias da hipófise é a participação do renomado cirurgião português Oscar Alves. É uma cirurgia que tem uma abordagem muito própria. Para os leigos posso dizer que é uma cirurgia em que nós abordamos a hipófise pelo nariz, uma abordagem transnasal, transfenoidal, uma abordagem minimamente invasiva que vai chegar à hipófise, remover o tumor e o doente recupera rapidamente no pós-operatório. Operamos doentes na segunda-feira que amanhã já vão ter alta. Os equipamentos doados serão necessários não apenas para operar os 12 casos de alta complexidade programados para esta semana, mas também para os futuros procedimentos cirúrgicos. Presidente da Assembleia Nacional, missão em Genebra, em destaque. Os produtos importados da secção D que engloba a indústria transformadora registraram uma subida de 2,89% durante o mês de abril. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a inflação dos produtos importados no quarto mês do ano foi de 3,7%. É a variação mais alta da categoria, com a classe de alimentação e bebidas no topo dos maiores preços. Os produtos da indústria transformadora da secção D registraram uma subida de 2,89 pontos percentuais. Os marcos influenciaram na aceleração da taxa de inflação, o alcance da cifra de 0,7%, que coloca o mês de abril com o maior aumento excessivo em 4 meses. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística revelam que os produtos que mais contribuíram para o índice de preços no grossista entre os importados foram arroz branco agulha, com 0,36 pontos percentuais, a carne suína, com 0,35, o açúcar de cana, com 0,28, a fuba de milho, com 0,13, a farinha de trigo, com 0,12%, o leite em pó, com 0,10%, óleo de soja, com 0,9% e o tomate pelado, com 0,2 pontos percentuais. Os alimentos tiveram a mais alta classificação na lista de 16 produtos. Quanto aos da indústria transformadora, os produtos nacionais que lideraram a tabela nos mais inflacionados em abril estão o gasóleo, com 0,82%, a gasosa, com 0,45%, a cerveja com 0,35%, a farinha de trigo com 0,5%, a carne de vaca com 0,2%, o cimento e o leite em pó com 0,1% cada. Com uma procura numerosa que diariamente se verifica nos postos, centros e unidades de referência, o setor da saúde atingiu a marca dos 4,78%, sendo a maior quanto ao aumento de preços. Ao contrário de Luanda, que registrou os índices elevados de inflação na ordem dos 3,26%, a província do Mochico teve a menor taxa no mês de abril. Continuam altos no mercado os preços dos materiais de construção civil e a aflição de quem corre para materializar o sonho da casa própria é grande, ou seja, não está a ser fácil finalizar as obras. O preço do material de construção civil está cada vez mais caro nos mercados formais e informais de Luanda, ano após ano.
Numa ronda feita pela Rede Girassol, no mercado do Kifica e alguns armazéns da cidade de Luanda, constatou-se que um varão de 12 milímetros está a ser vendido ao preço de 6.500 kwanzas, podendo chegar até aos 55.500 kwanzas, dependendo da quantidade e medida, o que tem afugentado cada vez mais os clientes. A de construção está um pouco parada por causa dos preços. A subida dos preços está muito alta, então está a facilitar também os clientes em fazer a compra. Antes o rendimento era melhor, agora está mesmo pior. Antigamente o ferro era 2.500 e agora um ferro está 6.500. O saco de cimento antigamente era 600 kwanza, 700, agora o saco de cimento está 5 a 4.500, está mesmo difícil. Porque nós aqui não temos muito movimento, cada as senhoras que vendem já fora. Os malhanos também, praticamente o negócio que nós vendemos, eles também vendem. E o preço deles é mais baixo em relação ao nosso. Então nós aqui no movimento mesmo não tem como. Não sei onde é que eles compram o material dele. Porque uma vez que nós aqui o varão vendemos 55, eles vendem 54 mil. Então todo cliente espera encontrar um preço mais baixo. Então por isso o nosso movimento aqui é um bocadinho meio lento. Estou aqui no mercado a fazer a compra, que os preços também cada dia mais sobem. Não sei até quando é que vamos ter uns preços acessíveis ao mercado. E cada dia mesmo aqui os preços não estão para menos, estão mesmo para mais. Vim comprar o material de canalização e de eletricidade. Apesar de os preços de alguns produtos registrarem aumentos constantes, outros são considerados acessíveis face à demanda do mercado. Os pregos e também o varão, os discos, as fechaduras, tinta. Também aqui os preços são acessíveis, os tribos. Nós não temos um fornecedor regulado. Cada vez mais que passa está sempre a subir. Então essa subida dos preços também está a fazer com que o negócio não tenha mesmo rendimento. No caso do varão, da ripa, o contraplacado e o cimento. Antes vendíamos o varão a 35 mil, agora estamos a vender o varão a 56 até 55. A ripa estamos a vender agora a 14 mil kwanzas, vendíamos a 10 mil. O preço do cimento cola varia entre 2.500 e 1.800 kwanzas, contra 2.300 e 1.600 kwanzas comercializados anteriormente, enquanto o preço de um bloco de cimento de 12 centímetros passou de 200 para 230 kwanzas, incluindo o transporte. O cimento cola varia, tem de 2.400, tem de 1.800 e tem de 1.500. O cimento custava 2.200, agora está 2.400 e o de 1.800 custava 1.500. Para a gente não perder o cimento, então nós preferimos vender nos preços mais acessíveis, que é para poder trazer mais mercadoria, né? Apesar da reclamação dos clientes. O bloco de 9, que é o de 10, está 220. Se for com transporte, aumenta-se 10 kwanza, fica por 230. E o bloco de 12 está 230, com transporte 240. O de 19, que é o bloco de 20, está 330, com transporte 340. O cimento, temos o Simangola, o 32 está 4.500. O Ieto 42.5, 4.500. O Ieto 32.5 está 4.300. Os comerciantes e clientes defendem a necessidade de o executivo criar políticas que visam o surgimento de mais indústrias para que os preços baixem. E a seguir temos a versão oficial sobre o estado de conservação das centralidades do Quilamba e KK5000. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação falou sobre o assunto. E disse que não passou de sensacionalismo a informação que dá conta do possível desabamento das centralidades nos próximos 3 anos. Não passou de um sensacionalismo. É desta forma que o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, caracterizou a informação segundo a qual a centralidade do Quilamba e a do KK5000 correm o risco de desabar nos próximos 3 anos. Segundo o ministro, foi constituído um grupo técnico de trabalho para averiguar as debilidades das centralidades causadas por falta de manutenção. Carlos Alberto dos Santos admite que, se não forem observados alguns cuidados relacionados à manutenção e conservação dos edifícios, a situação poderá constituir preocupação. Queremos que o título que saiu, e um título com algum sensacionalismo,
não acaba por representar no seu todo o conteúdo da informação que nós tivemos o cuidado de ler também. Há ali um conjunto de condições que se coloca, ou seja, se não for feito alguma coisa, se durante 3 anos não fizermos isso, corremos o risco de, então não foi taxativamente que vai haver a derrocada do Quilamba ou do KK 5000 nos próximos 3 anos. Para isso também, e isto temos que passar de forma clara, porque isso acaba por mexer a sensibilidade de todos nós, mas o que nós estamos a fazer nesse momento, já constituímos um grupo de trabalho técnico, tanto o Ministério das Obras Públicas, o Laboratório de Engenharia de Angola, a Direção dos Edifícios, o Governo da Província de Luanda, e obviamente temos que reconhecer que há trabalho a ser feito. Então isso tem que ser feito, mas ficarmos um bocado longe e descansados, de facto, da sensação que o título da notícia não representa na totalidade o conteúdo técnico da mesma. Carlos Alberto dos Santos, que falava à margem da visita de trabalho do Presidente da República, João Lourenço, ao LEIA, Laboratório de Engenharia de Angola, disse que estão cadastrados em todo o território nacional um total de 511 edifícios em risco de desabamento. Deste número, alguns imóveis em Luanda podem ser demolidos nos próximos meses. Até agora são 511 edifícios, nós caracterizamos por 3 níveis, cerca de 130 edifícios no país constituem uma preocupação grande, ou seja, alguns até correm risco de podermos ter alguma derrocada, e o que nós estamos a fazer, já preparamos nesta primeira fase o programa de demolição dos edifícios mais graves. Estamos a falar em Luanda, o edifício da Maianga, da Miruí, no Quinaxis, estamos a falar do lote 1 aqui no Prenda, estamos a falar do edifício conexo, aquele que teve a derrocada na Comandante Valódia, no Ambo o edifício da FAPA, na província do Kwanza Sul o edifício da DEFA, no Bié o Gab Contas e o edifício do Hotel Quito, enfim, já estamos à espera do provimento dos recursos financeiros para ter início a esse programa de demolição, depois, obviamente, de um trabalho técnico de peritagem que o LEIA fez e determinou que é necessário para salvaguardarmos as vidas humanas e a outras instituições e as suas infraestruturas que estão próximas, avançarmos nesta primeira fase com a demolição dos edifícios em causa. O Presidente da República constatou hoje a dinâmica de funcionamento do Laboratório de Engenharia de Angola. A instituição está agora melhor equipada e tem capacidade reforçada de supervisão e avaliação do nível de qualidade das obras em todo o país. O Laboratório de Engenharia de Angola passa agora a supervisionar as obras, sobretudo de engenharia civil, existentes em Angola. A garantia foi dada pelo Ministro das Obras Públicas, Carlos Alberto, quando da visita do Presidente da República àquelas instalações. Que primeiro, antes da utilização dos materiais nas obras, e estamos a falar de estradas, eles deverão ser certificados pelo LEIA. Durante o processo de construção das estradas, o LEIA intervém para medir a qualidade do trabalho que está a ser feito. E ainda durante este processo pode o LEIA, em termos de resultados, decidir que têm que ser feitas reparações, correções, etc. E também entra logo depois da construção da obra, no sentido de aferir se o Estado vai receber a obra pública em condições definidas de acordo com o projeto e de acordo com o caderno de encargo. Na ocasião, o ministro Carlos Alberto disse também que a instituição, que existe há mais de 50 anos, vai contar com novos equipamentos e pessoal qualificado com capacidade de garantir a supervisão de obras. Atendíamos cerca de 39, em média 39 empresas por ano. Nós hoje atendemos 80 e pouco, subiu quase 200 e poucos %. E estamos hoje mais qualificados para garantir que os investimentos em obras como estradas, pontes, aeroportos, hidroelétricas, etc., sejam feitas com maior durabilidade e maior certificação, garantindo um maior investimento seguro, obras que duram mais tempo, poupando também as finanças públicas. Ao longo da visita do Presidente foram também apresentados os desafios do Laboratório de Engenharia
que passam essencialmente pela necessidade do acabamento do edifício principal que permanece inacabado, além da reabilitação dos edifícios e pavilhões que albergam os serviços técnicos e os serviços administrativos. Já está manifestado, obviamente que vocês estão a antecipar um pouco isso, porque esse assunto, obviamente que vai ser, as entidades oficiais vão ser alertadas desse nosso problema, porque o Leia tem que funcionar, o Leia funciona, o Leia teve períodos em que funcionou muito na base do sacrifício, da experiência, da entrega das pessoas, mas também... Mas agora, portanto, os tempos são outros. O Presidente da República, que visitou pela primeira vez as instalações, foi guiado até o Departamento de Geotecnia, Departamento de Materiais de Construção e Estruturas, assim como vários outros compartimentos, com destaque para o Departamento de Ciência e Ambiente. Angola foi hoje proclamada a capital da família até 2025. E a declaração aconteceu durante o ato oficial que marcou a celebração do 15 de maio, um dia mundialmente consagrado à família. Que para o Executivo angolano estará sempre no centro das atenções. Luanda foi hoje palco da 25ª sessão do Conselho Nacional da Família e foi orientado pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Prestigiada pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, a 25ª sessão do Conselho Nacional da Família é resultado dos fóruns municipais e provinciais que visaram entender os problemas enfrentados pelas famílias angolanas. A diretora nacional para as políticas familiares, Santa Ernesto, sinalizou a insuficiente literacia financeira como um dos fatores da desestruturação familiar, que passa pela fuga à paternidade e o abandono materno. Os problemas da família são transversais, então há toda a necessidade de um maior engajamento de todos, não só, como também do setor privado, para que se possa dar uma maior celeridade. E neste particular nós temos estado a trabalhar com o Banco Nacional de Angola, num protocolo para o reforço da literacia financeira no seio das nossas famílias e comunidades. E a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, reiterou que em Angola a família é objeto de proteção especial do Estado. E apesar das condições adversas no plano internacional e nacional, a proteção social de base e a inclusão de grupos sociais em situação de vulnerabilidade têm merecido a atenção do Executivo, em observância à Agenda Africana 2063 e a dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, no quadro do compromisso de não deixar ninguém para trás. O Executivo angolano entende que há necessidade permanente de cuidado em relação ao atual estado da sociedade angolana. A governante esclareceu, por outra, que estão a ser implementadas medidas e políticas cujo objetivo é devolver a dignidade às famílias. Dentre os quais destacamos o Programa de Fortalecimento da Proteção Social, QUENDA, que visa reforçar a capacidade do setor de proteção social para implementar medidas de mitigação da pobreza de curto e de médio prazo, com transferências monetárias às famílias nas áreas rurais, principalmente. O programa já abrangeu 94 municípios, 328 comunas e 15.375 aldeias de todo o país, tendo alargado a base de dados para cerca de 4 milhões de pessoas, com diferentes categorias de vulnerabilidade. Realçamos ainda o Programa de Valorização da Família e Reforço das Competências Familiares, que está alinhado ao Programa Nacional de Resgate de Valores Morais e Cívicos, no âmbito do projeto Jango de Valores. E Angola é, a partir de hoje, a capital mundial da família para o período de 1 ano. Os planos executados devem estar alinhados à meta do desenvolvimento sustentável, segundo a presidente da Organização Mundial da Família, Daisy Kustra. Nós vamos, a partir de agora, assinar um protocolo de intenções e depois os diferentes convênios que vamos fazer e programação que vamos fazer com Angola, de acordo com o que Angola vai escolher
dentro do planejamento estratégico. A sessão do Conselho Nacional da Família é realizada uma vez por ano no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Família. No encontro, foram atribuídos troféus de reconhecimento à Ministra da Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, à ex-governadora de Luanda, Joana Lina, e Maria da Cruz, ativista social e enfermeira graduada. Estamos a informar ao Girassol Jornal Profissionais do Bem Comum. Não perca no próximo bloco exemplos de empenho, dedicação e o pensamento que faz a diferença na vida em sociedade. E também os principais assuntos que dominam a atualidade no país e além fronteiras. Em resumo, depois do intervalo curto, não saia daí. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. Fora de portas, presidente sul-africano promulgou a lei da cobertura universal da saúde. O assunto mereceu destaque e está no resumo da atualidade internacional que é desenvolvido agora pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Kina, Simeão, boa noite. Boa noite, Edna. E assim que nos acompanha, igualmente boa noite. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa assinou hoje a lei que introduz uma cobertura universal de saúde há 2 semanas das eleições gerais de 29 de maio. O sistema de seguro de saúde nacional é uma promessa para pôr fim às desigualdades gritantes que há muito determinam quem tem acesso a cuidados adequados e quem é negligenciado, referiu Ramaphosa na cerimônia oficial em Pretória. O novo sistema de cobertura visa garantir a igualdade de acesso aos cuidados de saúde a cerca de 62 milhões de sul-africanos com tarifas fixadas pelo Estado e a criação de um fundo financiado por impostos e contribuições. Outras notas internacionais acompanhem. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado esta quarta-feira no peito e na barriga, em Handlova, após uma reunião com o governo. O governante foi transportado para o hospital e, de acordo com uma publicação feita na sua página oficial do Facebook, encontra-se atualmente em risco de vida. Já o suspeito foi detido pelas autoridades. Entretanto, começaram a surgir algumas reações ao tiroteio. A presidente do país, Zuzana Kaputova, já condenou o brutal ataque e desejou rápidas melhoras a Robert Fico. Já Michael Šimečka, líder da oposição da Eslováquia, mostrou-se chocado e horrorizado através de um tweet, realçando que qualquer tipo de violência deve ser inequívoca e veementemente condenada. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também condenou veementemente o ataque vil. Estes atos de violência não têm lugar na nossa sociedade e minam a democracia, o nosso bem comum mais precioso. Os meus pensamentos estão em Robert Fico e com a sua família, escreveu. O número de mortos em inundações e deslizamentos de terra na província de Sumatra Ocidental, na Indonésia, subiu para 67 nesta quarta-feira, informaram as autoridades, enquanto as equipas de resgate procuravam áreas próximas a rios por mais pessoas que ainda estão desaparecidas. As chuvas desencadearam inundações repentinas, deslizamentos de terra e fluxo de lava fria, uma mistura semelhante à lama de cinzas vulcânicas, detritos rochosos e água. A Agência Nacional de Gestão e Desastres continuam a procurar as pessoas desaparecidas e a limpar as principais entradas. As autoridades informaram que as chuvas vão continuar até a próxima semana. Palestinianos inspecionaram danos no que sobrou das suas casas, prédios e ruas após retornarem à área de Zeiton, em Gaza, nesta quarta-feira, após uma operação israelita na área. O exército de Israel disse que concluiu uma operação na área de Zeiton, onde matou dezenas de terroristas. Pessoas foram vistas a carregar uma vítima num cobertor, enquanto outras caminhavam pelas ruas arruinadas com alguns pertences. Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, Israel matou 35 mil palestinianos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, com 82 mortos nesta terça-feira, no maior número em um único dia em semanas. Os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia 2 mil milhões de dólares em financiamento militar estrangeiro, garantiu o secretário do Estado Antony Blinken nesta quarta-feira, numa entrevista coletiva conjunta em Kiev, ao lado do ministro das Relações Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba. O chefe da diplomacia é a autoridade mais graduada dos Estados Unidos da América a visitar a Ucrânia, desde que o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda de 61 mil milhões, há muito atrasado no mês passado. Até contada a atualidade internacional, nós voltaremos amanhã.
Inês Simeão, boa noite e continuação no último jornal. Boa noite, Edna. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, seguiu hoje para Genebra, Suíça, onde vai participar em reuniões importantes sobre a 6ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos. A reunião preparatória vai refletir sobre os atuais desafios da paz mundial e também decorre entre os dias 16 e 17 de maio. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, deslocou-se nesta quarta-feira a Genebra, Suíça, onde vai participar na primeira reunião da Comissão Preparatória da 6ª Conferência Mundial de Presidentes dos Parlamentos, a ser realizada entre julho e agosto de 2025. A reunião preparatória, que acontece entre os dias 16 e 17, vai refletir durante 2 dias sobre os atuais desafios da paz mundial, o desenvolvimento sustentável e a democracia. Os parlamentares vão ainda analisar os resultados das conferências precedentes, com destaque para a evolução da cooperação interparlamentar ao longo dos anos e a prioridade das agendas parlamentares dos parlamentos dos países membros face aos desafios geopolíticos mundiais e regionais. Nós estamos a sair para ir cumprir uma missão na Suíça, em Genebra, a nível da União Interparlamentar Mundial, que vai reunir presidentes eleitos, como disse, na última reunião de abril, para preparar a próxima Conferência Mundial dos Presidentes dos Parlamentos a nível mundial. Angola sente-se honrada por ter sido eleita em representação da África Austral, do Grupo Africano, e conjuntamente com a Tanzânia, com a Côte d'Ivoire e com a Nigéria, nós vamos representar o continente africano nessa reunião preparatória, em que estarão mais 21 speakers, portanto, presidentes de parlamentos a nível mundial. A agenda que nós temos para analisar e discutir está relacionada com os temas que vão ser escolhidos para debatermos na próxima Conferência dos Presidentes dos Parlamentos, que deverá ter lugar em julho ou agosto de 2025. Ainda não se tem a certeza sobre o país que vai albergar, será uma decisão que vai sair desta nossa reunião. Os temas também são temas ligados à situação geopolítica mundial, questões ligadas aos desafios da paz, que neste momento requerem uma ação continuada e atenciosa de todos os deputados, uma vez que nós, como representantes do povo dos nossos países, temos um papel importante para a promoção e a preservação da paz, fator fundamental para o desenvolvimento sustentável, para o reforço da democracia e para outras causas que são desafios deste milénio. Importa realçar que a Presidente da Assembleia Nacional foi eleita conjuntamente com seus homólogos da Côte d'Ivoire, da Tanzânia e Nigéria, membro do Comitê Preparatório da 6ª Conferência Mundial de Presidentes dos Parlamentos em representação do Grupo Africano. A decisão saiu de uma reunião do Comitê Executivo realizada no passado mês de abril em Genebra, que aprovou as propostas dos grupos regionais da OIP para eleger os 21 membros da Comissão Preparatória para a Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos. Angola e o Zimbábue assinaram nesta quarta-feira aqui em Luanda mais 11 instrumentos jurídicos no âmbito do reforço da cooperação bilateral. Os acordos foram assinados nos domínios das artes e cooperação cultural, pescas e recursos marinhos, desportos, ensino superior, ciência, tecnologia e inovação. E ainda justiça, extradição, assistência judiciária mútua em matéria penal, transferência de pessoas condenadas a penas privativas de liberdade, consultas e processo verbal. Os instrumentos jurídicos foram rubricados em sede da segunda reunião da Comissão Bilateral entre Angola e o Zimbábue, realizada aqui em Luanda. Willa, início oficial do cacimbo. Dinâmica de prevenção. Em destaque. E é mais à frente, a seguir melhorias curriculares no ensino, temos reações de pais e encarregados de educação sobre o mais recente anúncio feito pelo Ministério da Educação. Que tem a ver com a introdução da língua inglesa nos planos curriculares da 5ª e 6ª classes. Os pais elogiam a iniciativa.
Yes, sorry. Good afternoon. I'm fine, and you? Para quem deseja aprender a língua inglesa, a vontade e a disponibilidade são fundamentais. Nos primeiros anos de vida, então, nem se fala. As crianças têm grande facilidade para absorver novos conteúdos de forma constante e lúdica. Já para nós, os adultos, é mais difícil absorver novos conhecimentos com a mesma desenvoltura dos meninos e meninas. Muitas vezes, as dificuldades de aprendizado surgem apesar de sermos incentivados a sempre aprendermos coisas novas. Por isso, a importância de se começar desde cedo. Afinal, é de pequenino que se torce o pepino. Foi pensando nisso que o governo angolano decidiu implementar no currículo dos alunos da 5ª classe e 6ª as disciplinas de francês e inglês. Pais e encarregados de educação aplaudem a iniciativa. O inglês é uma língua comercial e no mundo em que nós estamos, principalmente em Angola, tem tido muitas empresas estrangeiras, então é muito bom quando a criança aprende desde muito cedo a falar o inglês. A criança deve aprender a língua inglesa desde muito cedo, porque isso também vai lhes ajudar. Não quer dizer que o adulto não pode, né? Mas é de preferência já de criança aprender o inglês. Para aqueles que já conhecem a língua dos amantes, os pequenos contam como tem sido aprender a língua de William Shakespeare. A língua inglesa é muito importante, por isso que eu gosto. Sempre quis aprender. Quando meu pai soube que há uma escola de inglês, me matriculou. My name is Eunice and my full name is Eunice Manuel. I live in Porto Pesqueiro Ora with my family. I am 11 years old. I study English at Petrango School. I go to school at Baião. My father's name is Isabel. My mother's name is Adriano. And my favorite food is rice and bean and fish. My favorite color is pink and yellow. My favorite animal is butterfly because I like. Pessoas poliglotas ou bilíngues são dotadas de muitas competências. Para quem deseja ter sucesso nos mais diferentes campos do saber, aprender mais do que uma língua, principalmente desde pequenino, é um dos passos para o alcance do sucesso. Na verdade, para nós que tenhamos o conteúdo no mundo global, tem que ter noções da língua inglesa. Porque a língua inglesa é uma língua comercial, é uma língua que liga ponto a ponto ao mundo. Então, a língua, digo que é cultura. Quem estuda língua, quem aprende línguas, está relacionado com muitas culturas dentro dele. Localizado no Porto Pesqueiro, a escolinha Petro School conta com 50 alunos que há um ano aprendem a língua inglesa. Pois é. E responsabilidades na via a seguir, temos na reportagem exemplos que não devem ser seguidos. Pessoas que colocam a sua vida e a de outros em risco. Flagrantes do uso do telemóvel em pleno ato da condução. E na província do Ambo, o fenómeno cresce de forma preocupante. A conduta é reprovável nos termos do Código de Estrada angolano. No seu artigo 83º está a alertar qualquer automobilista que, fazendo uso deste acessório, ou seja, o telemóvel, vai não só criar um ambiente de risco para ele e eventualmente para os outros envolvidos no ambiente rodoviário. No instante em que nós estamos a manusear o telefone, acabamos naquele instante por perder o controle do espaço pelo qual nós estamos a circular e poderá eventualmente fazer o surgimento de uma manobra perigosa ou então o envolvimento por via desse período de distração, o surgimento de um acidente. Todos os dias nos deparamos com automobilistas manuseando os telemóveis, em uma chamada telefónica e, nos casos mais graves, escrevendo ou lendo uma mensagem. Este comportamento preocupa os demais utentes da via pública. Eu aconselho essas pessoas a deixarem essas práticas porque a via pública, ou seja, a estrada não é um local para lazer ou para diversão. Visto que a via pública é da maioria, a telefonar e a conduzir ao mesmo tempo periga a vida dos outros utentes. Enquanto que estiver a telefonar, se calhar não está atento
e pode causar um acidente, pode atropelar. Deve meter atenção na estrada, porque na estrada a primeira coisa tem os animais, tem pessoa, coisa distrai. É preciso mesmo ter atenção, porque a estrada é público. Causa acidente, porque onde você está a ir não está a ver quem está a passar também. E ali não está bom para os motoristas. Já vi muitos motoristas a conduzirem e mexerem no telefone. Eu acho esse comportamento muito ruim, porque no momento que fica olhando o telefone, distrai-se ao volante e quando despertar, ou está fora da linha, ou panca no outro carro e é uma tragédia. Nós temos estado a alertar não só o automobilista, o condutor no caso, mas também aquele que, fazendo o seu movimento apeado, que vão fazendo recurso a dispositivos, como é o auricular, que vai também criar a este períodos de distração com aquilo que está a ter, não é? Contacto, no caso, esse aparelho. Conduzir ou ficar ao telemóvel. Primeiro, se for muito importante ou um caso urgente, eu primeiro estaciono o carro e depois atendo. Caso a chamada não for muito importante, eu continuo com a condução e atendo ou volto a ligar depois de eu estacionar o carro para evitar acidentes do gênero conforme tem acontecido. É muito perigoso. Graças a Deus que eu não faço isso. Eu aconselho o automobilista a não fazer esse uso. Quando está a conduzir, não pode pegar o telefone. Justino Torres é automobilista e admite que já teve um acidente que lhe custou 500 mil kwanzas, tudo por estar ao telefone enquanto conduzia. Atendimento, simplesmente. Atendimento. Então, quando dei por conta, já havia embatido no automóvel que estava em frente ao meu. Foi um gasto, diante de uma semana, gastei 500 mil kwanzas. E este não é o único relato. Há quem já viu o pior acontecer por uma simples distração. Já vi uma situação de alguém que estava a telefonar e despistou. Despistou com a viatura e aquilo depois capotou e por uma simples ligação de alguém. Em caso de flagrante, não há perdão para os infratores, apesar das medidas pedagógicas adotadas pelos reguladores de trânsito. Quando o nosso agente está atento e verifica que o cidadão, o condutor, no caso, esteve a dirigir e automaticamente a manusear o aparelho, aí sim se despoletam então as medidas contra estes. Nós, naquilo que tem sido o trabalho de prevenção e segurança rodoviária, fizemos o alerta, porque o que poderá ocorrer é que aqueles segundos, aqueles minutinhos, podem se traduzir num problema sério para este cidadão, enquanto condutor, ou para o peão que for albarroado ou for atropelado. Pois, mão de obra, agora com profissionais do bem comum, exemplos de empenho, dedicação e a forma de pensar que faz a diferença na vida em sociedade. É o caso de pessoas que dão o seu melhor em áreas muitas vezes desvalorizadas, aqueles que cuidam dos jardins públicos, da limpeza da cidade e outros. Reflexões em mãos de obras a seguir. Rigor e disciplina são elementos fundamentais para quem pretende se manter no mercado de trabalho. Afinal, não existem trabalhos fáceis. Nada nesse mundo é fácil, tudo bem é difícil, mas graças a Deus de sair jantar com meus filhos é importante. Não é trabalho fácil, é conforme em todos os trabalhos, quando você não aprende, não consegue fazer o melhor trabalho. O trabalho é difícil, mas mais ou menos tudo é preciso aprender, ter coragem e ter fé. Os profissionais responsáveis pela limpeza urbana de Luanda exercem um papel fundamental para a manutenção da limpeza pública de parques, praças e capinação das ruas. O cantoneiro de limpeza, André Inocêncio, afirma que tem orgulho do trabalho que exerce. É muito importante, eu me sinto muito alegre por saber que estou a participar de uma campanha de limpeza que faz parte do meu país, que ao menos também ver o meu país como atingir um dos melhores, a capital mais limpa, como nós temos em Ruanda, o Kigali é uma das capitais mais limpas de África. Outro profissional encarregue pelo bem comum é o jardineiro Vitor Mavo. Um jardim bem cuidado não apenas proporciona prazer visual, mas ajuda na conservação ambiental por meio de práticas sustentáveis de jardinagem. O trabalho da jardinagem é bom.
é necessário uma pessoa, quando dedica do seu trabalho, então você tem que amar do seu trabalho para ver se os demais elementos conseguem elogiar o trabalho que vocês fazem. Porque o jardim fornece-nos o oxigênio que faz com que proteja o ser humano. As árvores, o próprio jardim, quando a gente precisamos de tirar fotografia, apresentar uma melhor imagem dentro da nossa cidade. Considerado um serviço essencial à população, a vendedeira Emília Domingos afirma que é importante levantar cedo para cumprir com os objetivos pessoais. Quem quer, quem que crê, porque se você não conseguir levantar de manhã, ninguém na cama vai te trazer nada. Então és obrigada, com as crianças que estão em casa, és obrigada mesmo a levantar cedo para vir procurar o pão das crianças. Vergonha é uma palavra que não existe no dicionário destes profissionais. Vergonha não tenho, como onde é que sai o pão dos meus filhos, o pão de cada dia. Tá a fazer careta, mas não dá para ligar. Mão de obra vai ser assim ao longo do mês de maio. A nível do MPLA aconteceu hoje, aqui em Luanda, o encontro da Rede Nacional de Formadores e Conferências do partido. O evento teve lugar no Complexo Futung 2 e a abertura coube a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. Aconteceu o encontro de rede de formadores e conferencistas do MPLA nesta quarta-feira no auditório do Comitê Central do Partido. A rede de formadores e conferencistas visa dinamizar a formação política e ideológica dos militantes, simpatizantes e amigos do MPLA. O ato de abertura foi presidido pela vice-presidente do partido que sustenta o governo, Luísa Damião, encorajou o departamento de quadros a engajar e retirar proveito das inteligências que existem no quadro da rede de formadores e conferencistas. Nesta sociedade de informação, onde a internet e as redes sociais são realidades inquestionáveis, temos a obrigação de nos apropriarmos delas e, neste particular, seguramente o nosso Departamento de Tecnologias de Informação vai nos proporcionar informações sobre o uso correto da internet e das novas tecnologias para que possamos todos aprender os conhecimentos, os métodos e as técnicas e usar as redes sociais para disseminarmos a mensagem do nosso partido. Devemos também continuar a emprestar o nosso apoio à JMPLA, que este ano realiza o seu 9º Congresso Ordinário. A secretária do Birro Político para a Política de Quadros, Ângela Bragança, destacou a principal função da rede de formadores e conferencistas, que consiste na preparação da formação através de uma interação permanente com o Centro de Formação Política. Uma preparação que deve ser planificada com caráter sistemático e contínuo. A coordenação da rede é composta, portanto, por um coordenador e os demais adjuntos. Ela tem por função, sobretudo, planificar, conceber e planificar o trabalho da rede. Assegurar a organização e o funcionamento da rede, controlar e gerir os formadores e conferencistas e mesmo também a avaliação, porque não queremos que estejam na rede pessoas que não dão contribuição, que não se interessam pelo trabalho. É também um mecanismo, haverá também um mecanismo de avaliação. Vamos continuar a trabalhar com determinação, com abnegação e disciplina, colocando o interesse público acima das vontades particulares. A nossa preocupação deve ser o povo angolano. Trabalhar para a resolução dos principais anseios e aspirações do nosso povo,
E como dizia o saudoso presidente, Dr. António Agostinho Neto, o mais importante é resolver os problemas do povo. Fazem parte desta rede de formadores e conferencistas mais de 300 membros. Foi assim o encontro da Rede Nacional de Formadores e Conferencistas do MPLA. E começou oficialmente hoje a época de cacimbo, estação fria que exige cuidados redobrados com agasalhos e também com alimentação. Na província da Huila aumentou a correria na procura de roupas mais consistentes. Vale lembrar que a Huila é uma das regiões do país com as temperaturas mais baixas. Na Huila aumentou nas últimas horas a procura por roupas para o cacimbo. Com a chegada da época mais fria do ano e com previsões de manhãs e noites com temperaturas muito baixas, a aposta dos huilanos é a prevenção. Preparado, já comprei alguns agasalhos, algumas luvas por aí, porque vem ali o frio. Se não nos prevenirmos, vem ali algumas doenças. Acredito que esse ano fará muito frio em relação aos anos anteriores. É normal, né? Mesmo com casaco, meias, olímpico e se der um cobertor, né? Que é por causa mesmo das baixas temperaturas. Para vender casaco, essa época é mais tempo de vender casacos, porque já estamos na época do frio. Temos camisolas em malha, também temos casacos em napa e casacos com tecido mais leve. Uma vez que nós sabemos que a nossa cidade é fria e as pessoas também têm tendência em adquirir produtos para frio. Para este médico, os cuidados devem ser redobrados durante esses períodos, principalmente com crianças e idosos. Quanto ao frio, a redução da temperatura, é importante termos os cuidados com as nossas crianças, assim como também para os idosos, e não só eu digo para todos, pese embora as crianças e os idosos são mais vulneráveis por questões fisiológicas, as crianças devem ser bem agasalhadas, evitar o consumo exagerado de bebidas frescas, primar por alimentos quentes. E fique para ver no próximo bloco novidades que marcam a atualidade esportiva no país e além fronteiras. Veja também reflexões no quadro Dúvidas e Certezas, o desafio da atração de investidores estrangeiros, perguntas e respostas sobre os passos que o país tem dado. Seguimos para o intervalo, voltamos a seguir, não saia daí, até já. Estamos de volta e com desporto na manga, para ver a seguir. Com o Manuel da Cruz, que já aqui está. Manuel, boa noite, dia do clássico no Girabola. Boa noite. Promuno angolano. Boa noite, Simeão. Clássico sem golo. Boa noite a todos. Começamos com o clássico dos clássicos. O Petro de Luanda e o 1º de agosto empataram sem golos no jogo referente à 16ª jornada do Girabola. O Estádio Nacional, 11 de novembro, voltou a receber o clássico dos clássicos do futebol nacional. No dia mais produtivo da semana, foi o Petro quem teve a primeira iniciativa de perigo aos 2 minutos, por intermédio de Tiago Azulão. Mas Neblu estava atento e segurou a bola. Só dava Petro no jogo. No minuto 14, Vanilson não aproveitou o cruzamento de Julinho e fez o mais difícil. Que perdida do Petro de Luanda. O 1º de agosto subiu as linhas e Obed Mayamba poderia inaugurar o placar. O remate do avançado congolês democrático foi travado pelo guarda-redes Hugo Marques. Hugo Marques. No segundo tempo, as duas equipas foram mais cautelosas e o nulo prevaleceu até ao final. Com o empate, o Petro de Luanda comanda o Girabola com 54 pontos. Já o 1º de agosto soma 36 pontos na 6ª posição. E para comentar o clássico dos clássicos, está conosco Irene Gonçalves. Irene, boa noite. 5 anos depois, voltou a registrar-se um nulo entre o Petro de Luanda e o 1º de agosto. Boa noite, Manuel. Sim, há muito tempo que a gente não via um jogo, um clássico, entre o Petro e o 1º de agosto e terminar empatado a 0 bolas. Os golos são a vitamina do jogo e realmente faltou hoje golos. Para além do pouco público que teve presente, também por ser dia de semana, quarta-feira, sempre achamos que o jogo não devia
ter sido no dia de semana e sim no final de semana para ter maior público, e vimos também isso dentro do campo refletido. Vimos que os jogadores poderiam entregar-se mais. Acredito que foi a falta de público para poder galvanizar mais a equipa e também por ser no meio de semana. Acho que o Petro, os primeiros 15 minutos, entrou bem, disposto a vencer, mas encontrou o 1º de agosto bem organizado, bem concentrado, e aos poucos o 1º de agosto foi também subindo no terreno, teve melhor na segunda parte. O 1º de agosto teve mais lances de gols, criou mais oportunidade. O Petro tentou. Acho que hoje o ponto positivo, principalmente para aqueles amantes, não só do Petro, mas do futebol, é o regresso de Gilberto. Gibelé voltou a jogar, entrou na segunda parte, tentou aí criar desequilíbrios, mas foi insuficiente para realmente transpor aquela barreira defensiva do 1º de agosto comandada por Bobó. Irene, tirando aquela vantagem que o Petro teve diante do 1º de agosto na primeira jornada, um jogo disputado na Secretaria, Alexandre Santos não consegue mesmo vencer Filipe Nzanza. 3 anos consecutivos. Incrível. Alexandre Santos não sabe o sabor de vencer um clássico. Acredito que os adeptos do Petro estão insatisfeitos por esse motivo. Mesmo que o Petro vença o campeonato, é claro que é a maior alegria, mas fica aquele gosto aí a menos de vencer um clássico, vencer o maior rival. E Alexandre Santos não conseguiu essa proeza. E Filipe Nzanza disse na divisão do jogo que não seria desta, e tá aí. E não foi mesmo dessa que Alexandre Santos consegue vencer Filipe Nzanza dentro das 4 linhas. E no final do jogo, Alexandre Santos disse que o 1º de agosto tem feito exibições oscilantes, mas contra o Petro de Luanda é uma equipa totalmente diferente. Sim, realmente. E quando é clássico, quando há rivalidade ao extremo, é assim que acontece. Apesar do 1º de agosto não estar atravessando um bom momento, está muito abaixo na tabela, mas diante do Petro, é claro, quer vencer, sabe que os adeptos esperam muito esse jogo para poder dar alegrias. E o 1º de agosto hoje esteve muito bem, realmente, e dou razão ao Alexandre Santos. O 1º de agosto surpreendeu pela positiva, esteve bastante bem em relação aos jogos anteriores, que não fez muito bons jogos. Com empate, o Petro lidera o campeonato nacional com 54 pontos, tem menos um jogo que é diante da Santa Rita de Cássia do Uís. Sim, eu creio que o empate foi o resultado justo para aquilo que ambas as equipas fizeram dentro dos 90 minutos, e para o Petro é positivo, consegue um ponto precioso que faz com que o Petro assuma a liderança. Um ponto a mais que o Sagrada Esperança, mas ainda tem um jogo em atraso, que pode conseguir 4 pontos de vantagem e poder gerir essa reta final do campeonato e conquistar mais o título. A revalidação do título ainda está bem patente na mente do técnico do Petro de Luanda. Quer sair bem do comando técnico. Sim, realmente, certeza que ele quer sair bem com mais um título do Girabola, e o Petro só depende de si para vencer. Tem tudo para conquistar esse campeonato, não pode perder pontos porque o Sagrada está à espreita, tem jogado bem, mas acredito que o Petro, com maior ou menor dificuldade, vai conquistar mais um título. Grande, muito obrigado por ter vindo. Foi então a análise do clássico dos clássicos nacional, Petro de Luanda 0, 1º de agosto também 0, acerto de calendário, jornada 16 do Campeonato Nacional Girabola, Alegria do Povo, aqui na Simeão, tudo dito, continuação de bom jornal. Obrigada, Manuel, boa noite. Estamos juntos. Momento breve, até amanhã, Manuel. Pois, e a seguir, dúvidas e certezas, hoje com reflexões centradas no desafio da atração de investidores estrangeiros para o país. Vamos acompanhar. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, reuniu nesta quarta-feira em Luanda com algumas entidades que já foram titulares da principal pasta do Minjude. A reunião serviu para ouvir a opinião dos presentes sobre o Plano de Desporto 2024-2027, que é o Plano Nacional de Fomento do Desporto, um programa do Minjude que terá como bases o desporto escolar e comunitário, a fim de auxiliar e apoiar a camada mais jovem para a garantia de um futuro melhor do desporto nacional. Dos antigos ministros estiveram na reunião Albino da Conceição e Palmira Barbosa, que passou as pastas ao novo ministro Rui Falcão. Na manhã desta quinta-feira, o Minjude vai organizar o Encontro Nacional do Desporto. O encontro ocorrerá sob o lema Por um Desporto Mais Inclusivo, Desenvolvido e Sustentável, que vai representar um momento de reflexão e discussão nacional sobre o contexto atual do desporto em Angola. A cerimónia de abertura será presidida pelo Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão Pinto de Andrade, e será no anfiteatro da Academia Diplomática Venâncio de Moura, às 9 horas.
E este é um resumo do que marcou hoje o encontro que o Ministro da Juventude e Desportos manteve com ministros 7 cessantes do setor, acertos importantes. Pois é, Simeão. E agora a fechar o Dúvidas e Certezas, como já anunciado, com reflexões voltadas para o desafio da atração de investidores estrangeiros. Perguntas e respostas sobre os passos que o país tem dado e ainda o que é necessário fazer, que está na base da resposta demorada por parte dos investidores. Hoje com o Francisco Soares. Vamos ver. Bem-vindos a mais uma edição do Dúvidas e Certezas. Ao longo do seu mandato, o Presidente da República tem feito várias visitas oficiais a fim de atrair empresários estrangeiros a investir em Angola. Pelo meio, assinou com as reformas que tem implementado no país e, por isso, ganhou mais linhas de financiamento e de créditos no país. Desde 2017, a agenda da política externa de Angola redirecionou-se com foco mais voltado para a diplomacia econômica. E esta diplomacia econômica tem dualidade de fatores. Por um lado, é a intenção do governo captar investimento estrangeiro através dos grandes mercados internacionais. É nesta senda que vemos o presidente João Lourenço, bem como toda a sua equipa econômica, a viajar além fronteira em busca de novos negócios, porque entendemos que há toda a necessidade de diversificarmos a nossa economia, de diversificarmos as fontes de receitas para a nossa economia e só o mercado internacional também pode dar resposta a essa necessidade interna. O outro fato importante é também olhar outros mercados internacionais para os empresários nacionais. E temos aqui alguns mercados estratégicos. Temos a região austral, destacando-se aqui a SADC, a região central, destacando-se a SEAC, que são mercados interessantes para o empresário nacional. A verdade é que o chefe de Estado tem feito o seu papel, mas a dúvida surge se o mercado angolano está realmente preparado para receber tantos investidores estrangeiros, para o país finalmente ultrapassar a crise econômica e financeira que já vive há vários anos. É que do ponto de vista macroeconômico nós ainda temos alguma instabilidade. Indicadores como a inflação, que vai crescendo mês após mês em períodos homólogos, mostram claramente que há ações que precisam ainda ser feitas no âmbito da política cambial e no âmbito da política econômica para dar resposta a esse indicador negativo para a nossa economia. Ainda no âmbito social, no âmbito político, existem ações que precisam se levar a cabo para darmos maior credibilidade, porque o grande objetivo do governo no que diz respeito à captação de investimento estrangeiro direto é transmitir confiança ao investidor. O investidor precisa olhar o mercado angolano como um mercado de confiança, um mercado que permite ou que faça com que ele, mais do que investir, possa tirar daqui algum lucro. Apesar dos desafios ainda por ultrapassar, a certeza é que as viagens oficiais do Presidente da República têm dado os seus resultados. Só nesta última viagem, por exemplo, aos Estados Unidos da América, o governo conseguiu captar um investimento direto de 872 milhões de dólares para a construção de 2 centrais elétricas de energia solar e 450 milhões de dólares para a construção de 186 pontes metálicas em todo o país. Conseguimos perceber que, no âmbito desta diplomacia econômica, há ganhos em termos de captação de financiamentos.
conseguimos ver que as viagens, por exemplo, para os Estados Unidos da América, chama a atenção do governo americano, chama a atenção da classe empresarial americana para poder investir. Olhamos também para o mercado europeu, há também interesses a nível multilateral e bilateral de agências e países para poder financiar a economia angolana. Agora, qual é a grande questão e o grande receio? É que a diplomacia econômica não deve resumir-se apenas em financiamentos, ou seja, em endividamento ao Estado. Nós precisamos ter uma diplomacia econômica que seja capaz de trazer empresários internacionais, empresários estrangeiros para Angola. Com a passagem do presidente João Lourenço em vários países e continentes, o objetivo é claro: promover a imagem do país no exterior com a expectativa de aumentar o nível de exportações de bens e serviços, mas também atrair o nível de investimento estrangeiro direto no nosso país. Com isto, espera-se que os esforços do governo possam dar os seus devidos resultados. Os cumprimentos são de Song Magalhães e Francisco Soares. Esta foi mais uma edição do Dúvidas e Certezas. Presença habitual à quarta-feira, Dúvidas e Certezas, mais uma. Pois é, com Francisco Soares e sobre a atração de investimento estrangeiro para Angola. Terminamos a edição de quarta-feira de Girassol Jornal. Fico com os nossos agradecimentos de sempre. Esta equipa volta amanhã às 19h45. A todos boa noite. Fiquem bem. Estamos juntos. Boa noite.